18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, ouvinte, contando com a sua participação aqui em 100,7. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe conosco. Participa do programa com a gente. A gente quer que você participe com a sua opinião, falando o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda também aí a sua mensagem de texto. Note aí, 994887592. Mix. E agora, começando 18 horas com os destaques do dia. A obra de unidade de saúde do governo do Amazonas está parada há 2 anos e já custou mais de 10 milhões de reais. Os incêndios florestais no Brasil desse ano não devem ser tão graves quanto o de 2024. Manifestação pede justiça para o adolescente autista agredido em emboscada. Mais um apagão deixa diversos bairros de Manaus sem energia. Foi o segundo no intervalo de 20 dias. Agora 6 horas e 5 minutos, esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques de hoje para você em 100,7. Hoje, sexta-feira, 28 de março de 2025. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição. Programa 18 horas. 18 horas. A gente começa, Karime, dando um giro pelo trânsito de Manaus, não é isso? Exatamente. Vamos saber como está a volta para casa nessa sexta-feira, provavelmente carregada. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. A gente traz informações aqui, começando pelo centro da capital amazonense, Leonardo Malché, trânsito fluindo normalmente, né? E na Constantino Neri, próximo do Terminal 1, ambos os sentidos, trânsito com boa fluidez, né? Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão aí nas proximidades da Constantino Neri, nesse sentido aí, em ambos os sentidos, né? Para ajudar a auxiliar o tráfego de veículos. E seguindo para a Avenida Brasil no sentido centro-bairro, trânsito fluindo bem até a rua Senador Cunha Mello. A partir desta rua, nesse cruzamento da Avenida Brasil, a partir daí o trânsito fica bastante carregado. Na Avenida Compensa, próxima à Prefeitura, já tem ali nesse cruzamento da Avenida Compensa com a Avenida Brasil, tem um trânsito que está fluindo bem. Agora a Avenida Brasil no sentido Ponta Negra, né? Centro no sentido Ponta Negra, passando desse trecho que vai da Maesp até o conjunto Ayapuá, o trânsito tá com boa fluidez. A partir daí, se aproximando do conjunto, bem na entrada aqui da rua que dá acesso à ponte do Rio Negro pela Avenida Brasil, nesse sentido que a gente tá falando, sentido centro Ponta Negra, o trânsito já começa a ficar lento, tem muitos veículos pela via, né? Um grande fluxo de veículos pela via, o que faz aí com que o trânsito fique lento. A gente segue agora nesse sentido para trazer mais informações daqui a pouquinho em outros pontos aqui da capital amazonense. Karime, Carlão. Beleza. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6 horas e 7 minutos em Manaus. 18 horas. Olha, começando 18 horas de hoje, falando de um assunto delicado e muito sério, que é saúde mental. Escuta essa denúncia. Uma obra do governo do Amazonas, fundamental para quem precisa de atendimento psiquiátrico de urgência, está parada há quase 2 anos. É o Centro de Saúde Mental do Amazonas, que deveria ter sido entregue há 210 dias, mas a realidade é de atraso, promessas não cumpridas, Karime. Carlão, e muitas famílias sofrendo com essa espera. E como você disse, não é, a obra é do governo do estado do Amazonas. E nesses 2 anos, praticamente, já custou aos cofres públicos mais de 10 milhões de reais. E mesmo com tanto dinheiro, nada do centro de saúde ficar pronto. Tem mais um detalhe: essa unidade é administrada por uma organização social que já recebeu mais de R$1 bilhão em recursos
serviços públicos. E na prática, falta quase tudo. Já foi pago, né? E uma nova promessa foi feita aí. A entrega do Centro de Saúde Mental agora está marcada para 22 de abril. Mas depois de tanto atraso, a dúvida é se o governo vai mesmo entregar uma unidade funcional ou se vai continuar enterrando milhões em obras inacabadas, hein, Karine? Pois é, Carlão, porque na denúncia que a gente recebeu, a gente pode ver que o centro de saúde mais parece um canteiro de obras. E quem está com esse assunto apurando e pegando mais informações é o repórter Kennedson Paes, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Conta pra gente, com detalhes, como é que está a situação desse obra. É realmente muito difícil que o governo do Amazonas consiga entregar tudo agora no dia 22 de abril. Kennedson, boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora o 18 horas da Mix. Karime, a gente está falando de um prazo de entrega que era ali dito como urgente para ser entregue em um pouco menos de um ano, 210 dias para ser mais preciso. A gente está falando de um prazo de um ano, só que já se passaram quase 2 anos, Karime, e essas obras ainda não foram entregues. E atualmente a gente recebeu inclusive imagem, a gente vai mostrar agora para quem está acompanhando a gente no YouTube, imagem do local em que essa situação está acontecendo, que é o Centro de Saúde Mental de Manaus. A gente está olhando agora nas imagens, para você que acompanha a gente do carro, a gente está olhando agora as imagens mostrando ali à frente desse Centro Mental do Amazonas, que está em condições precárias. E a placa com todas as informações, está ali a logo do governo do Amazonas, exatamente. O número da obra 694, enfim, tudo detalhado. Tudo detalhado. A gente tem ali também, inclusive, ali o valor que foi investido, né? Que na realidade já foi desembolsado para que essas obras fossem realizadas. Inclusive agora, para quem acompanha a gente no YouTube, pode ver a dificuldade de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para poder manobrar nesse Centro de Saúde Mental do Amazonas. Não tem sequer estacionamento para que as vítimas, as pessoas, os pacientes, os acompanhantes possam estacionar de forma corretamente, ou até mesmo as viaturas do SAMU, o que acaba prejudicando em muito a questão do atendimento. Se até agora nada foi solucionado, se essas obras não foram finalizadas, com certeza é possível que essa entrega ela seja novamente reagendada, porque a situação não está fácil. O que os profissionais da unidade da saúde têm relatado? Dificuldade para entrar na unidade com os pacientes em surto. Eles também falaram sobre ali o acesso que está inadequado, a estrutura está precária, falta equipamentos e também falta principalmente pessoal para atender toda a demanda de atendimento. O atendimento existe, só que ele está completamente longe do que foi anunciado que deveria ser, gente, porque a gente está falando de saúde mental, que é um dos assuntos extremamente importantes para nossa capital, delicados. A gente sabe. Só quem já passou por uma situação dessas de um ente familiar que está passando por um surto, seja ele de ansiedade, depressão, transtornos mentais, bipolaridade, enfim, só quem tem um familiar sabe o quanto é necessário esse atendimento e que essas pessoas agora estão a ver navios, estão desesperadas, tendo que pagar profissionais por fora, e esse atendimento por fora, ele é muito caro. E o que a gente está vendo, Karime, é que a gente não está falando apenas sobre o Centro de Saúde Mental. A falta de compromisso com a saúde, ela vai muito além. Inclusive, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto, ele denunciou outro problema muito grave. Existem vários CAICs, Karime, que é o Centro de Atenção Integral à Criança. Puxa. A gente está falando de crianças vulneráveis, que a maioria não tem condições de ter um plano de saúde. Eles estão fechados. Então, esses CAICs, eles têm prejudicado pelo menos 1.000 pessoas, segundo o deputado estadual que levantou essas informações através de dados, denúncias e também informações de próprias vítimas que relatam sobre isso e cobrou mudanças na tribuna. Vamos ouvir agora o deputado estadual Wilker Barreto. CAIC fechado é 1.000 crianças. 1.000 crianças deixando de ser atendidas. Tem 6 CAICs em Manaus. Eu estive nos CAICs Edson Melo e lá do Alvorada, Carlos Mestrinho. Vi o governador fazer um vídeo dizendo que 3 CAICs serão transformados em CAICs voltados para o autismo. Governador, é verdade que vai ter um CAIC só para crianças autistas? Ou não? 3. Falei, ótimo, parabéns. Mas por que só em junho, governador? Para botar para funcionar 6 CAICs, o governador quer 90, 120 dias. Para fazer uma licitação de 196 milhões,
com dispensa, demora 11 dias. Para contratar uma empresa de 120 milhões de reais, que durou 2 minutos o certame, 11 dias. O que eu estou cobrando publicamente é que o Ministério Público obrigue o Estado a inaugurar em caráter de urgência as unidades do CAIC que se encontram reformadas e muitas delas sendo consumidas pelo lixo e o mar. Isso é irresponsabilidade. 18 horas. Infelizmente, a gente tem ali um valor investido, muitas unidades, como o próprio deputado falou, elas já estão reformadas, só que não tem atendimento básico, não tem profissionais para atuar na área. Não funcionam para atender ao público. Ou seja, estão se depreciando com o passar do tempo. E aí, quando ficar tudo ruim de novo, vai falar, olha, vou ter que fazer Vou ter que refazer tudo de novo, tem que fazer uma nova reforma. É muita irresponsabilidade com dinheiro público, não é, Kennedy? Com certeza. E, Karime, só pra gente trazer a atualidade aqui, o que está acontecendo no nosso dia a dia. Sim. Sempre que chove, a gente está falando todas as vezes que chove aqui em nossa capital, nós recebemos aqui no 18 horas vídeos que mostram que chove mais dentro das unidades de saúde do estado do Amazonas do que fora. Na última chuva, a gente relatou aqui de uma unidade de saúde que precisou parar o atendimento, faltou luz, queimou uma bomba e simplesmente todo o hospital ficou parado. Eles não tinham como trocar uma bomba. É uma coisa inacreditável. É uma coisa básica. Ou seja, a saúde da população continua sendo tratada com desprezo, sem dignidade. E é algo que é até mesmo sem precedentes, né, Karime? Porque nunca antes o Estado sofreu tanto assim na área da saúde. Então já faz um tempo muito grandioso. E ao que parece, a gente não aprendeu com os nossos erros e tantas mortes não foram suficientes para tomar uma nova postura, né? Você está falando da Covid, né? Com a pandemia. Eu sempre lembro aqui que nós entramos na pandemia, o estado do Amazonas, com a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde Pública, com a saúde do estado do Amazonas em crise. Nós já estávamos em crise quando começou a pandemia, ou seja, dali para cá, sem gestão, sem responsabilidade de aplicar o dinheiro público, é claro que é só ladeira abaixo, não é? Exatamente. Agora, Karime, para eu finalizar aqui, dia 22 de abril, a gente até convida os nossos ouvintes aqui do 18 horas. 22 de abril é o prazo para entrega desse centro de saúde mental. É claro que se for entregue, a gente vai falar aqui. Vamos noticiar. Vamos aplaudir até. Isso, a gente vai até elogiar aqui. Só que se eles não entregarem também, a gente vai cobrar de novo. 10 milhões de reais. E até agora mais nada. Isso, mais de 10 milhões de reais. Nós vimos, quem nos acompanha pelo YouTube, depois você pode conferir o programa completo no 18horas.com.br e conferir as imagens. A unidade, esse centro, parece um canteiro de obras cheio de tapumes. Kennedy Paz, muito obrigada pelas informações e vamos ficar em cima, né? Para ver de olho, nesse dia 22 de abril. Muito obrigada pela apuração e pelas informações. Carlão, é uma crise. É o que eu falo, nós vivemos numa crise na saúde pública do estado do Amazonas há mais de 4 anos, 5 anos, vamos colocar aí. E não é um problema técnico, tá, gente? É descaso mesmo. A gente está vendo a dor das famílias sendo ignorada. A saúde mental, que deveria ser tratada com prioridade e cuidado, está, assim, completamente largada, sem oferecer o mínimo de dignidade para a população. É mais um exemplo da crise da saúde pública do estado do Amazonas, que só piora. Essa gestão simplesmente acabou com várias referências no estado, acabou completamente. Não há mais hospital de referência, hospital público de referência aqui no estado do Amazonas, como tínhamos antigamente, né, Carlão? Os SPAs vivem lotados, muitas unidades alagam quando chove, como nós falamos agora, e o atendimento básico continua falhando, né? Vamos dizer assim. Olha, Karime, para quem tem um familiar com transtorno mental, sabe realmente o quanto cada dia conta esse atraso. Só mostra aí que esse atraso realmente é complicado e o quanto o governo do Amazonas está pouco se lixando, digamos assim, para quem precisa da saúde pública. A gente acompanhou mais uma denúncia, um hospital que mais parece um centro de canteiros de obras. Realmente está complicada essa situação. Atendimento restrito
muito falta de estrutura e profissionais tentando fazer o impossível com o que tem, o profissional praticamente se virando ali com o que tem. Os trabalhadores do SAMU denunciaram a dificuldade de entrar na unidade e também o risco que isso representa para quem está precisando de atendimento urgente. 18 horas. Para 6 horas e 18 minutos, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, inaugurou nesta sexta-feira de manhã a sede administrativa da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus e da Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica no bairro Aleixo, ali na zona centro-sul, Karine. Exato, Carlão. E o repórter André Meirelles acompanhou a cerimônia e tem uns detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, a estrutura foi planejada para proporcionar mais funcionalidade e conforto para os servidores, além, é claro, de facilitar a integração entre os setores. É isso, André? Boa noite. Karime, exatamente isso. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Foi feita uma cerimônia que marcou o início dessa nova etapa para o trabalho das instituições em um prédio que promete garantir mais segurança e comodidade numa melhor localização em um ambiente mais moderno e integrado para os colaboradores. Hoje pela manhã, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que inaugurou ali a sede administrativa, falou sobre a importância do local para os servidores. Quando a gente inaugura um prédio como esse, a gente dá a oportunidade de uma melhor qualidade de trabalho para os nossos servidores e com isso a gente amplia a nossa condição e capacidade de atendimento. Nossa intenção é melhorar as estruturas da prefeitura. 18 horas. Olha, Karime, Carlão, esse imóvel, ele possui uma área total construída de 854 metros, 53 centímetros quadrados. Está distribuída em 2 andares, né? Em térreo vai funcionar, lá no térreo vai funcionar a UGPM Energia, já o andar superior vai ser ocupado pela sede da AGEMAN, né? O novo espaço ainda conta com 3.397,56 metros quadrados da área externa e oferece, claro, um ambiente mais amplo e adequado ao desenvolvimento das atividades institucionais. Volto com vocês. Cara, pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles. Agora 6 horas e 20 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, fique ligado em 100,7. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Governo do Amazonas dá calote e não paga os aposentados do estado. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Vamos de Blink? Vamos falar sobre os bastidores da política. Blink já está aqui com a gente. Fala, Blink, boa noite, Blink. Então, tem prefeitura gastando milhões com festas, ó, isso. O Ministério Público do Amazonas, inclusive, está de olho na cidade de Maraã, justamente por isso. Explica mais pra gente, Blink. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. E pra você que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, a gente vem aí com Maraã. Na verdade, parece até que eu tô aqui novamente com uma história muito parecida com o que eu já contei algumas vezes. Pois porque, né, várias vezes a gente teve essa situação de cidades do interior que fazem festas com valores altos e que, na verdade, tem algumas outras demandas, né? Demandas mais essenciais, digamos ali, o asfalto, às vezes saneamento básico, enfim, aquilo que serve para toda a cidade que ela continue funcionando. Então, pode fazer festa? Claro que pode, mas o Ministério Público pede pra gente olhar primeiro para esse dever de casa sendo feito, para que depois a festa possa acontecer. E o Ministério Público chega a dizer que entende que as festas têm um papel também na economia, que movimenta a economia e tudo mais. Só que, de qualquer maneira, por serem gastos altos, né, valores ali milionários, é importante considerar se esse retorno faz sentido naquele momento para aquela cidade. Então, dessa vez, o Ministério Público bota essa lupa aí na cidade de Maraã, mas a gente tem que seguir acompanhando para saber o que vai acontecer, se vai conseguir uma suspensão, se vai conseguir alguma decisão diferente. O que a gente tem visto, né, já que essa não é a primeira nem a última vez que a gente acompanha o Ministério Público agir dessa forma no interior do Amazonas, é que tem situações em que, sim, é suspenso. Em outras situações, até num primeiro momento é suspenso, mas depois se consegue alcançar aí
os números que precisavam, né? Consegue fazer o contrato que precisava para trazer a festa que vai ser feita, em especial quando vai trazer algum cantor nacional, alguma banda nacional, enfim, uma atração dessas mais caras que chegam nas cifras dos milhões. A gente também pode observar que as cidades estão tendo mais cuidado com isso, porque a gente falava disso quase todo dia da semana, agora a gente só veio falar agora em março, né? Então acho que está tendo uma atenção maior por conta dessa fiscalização do Ministério Público do Estado do Amazonas e da Justiça que age ali também, né? Fazendo suas decisões. Outra coisa que a gente pode observar são as emendas parlamentares usadas justamente para essas festas. Acho que também vale fiscalizar para onde estão indo as emendas dos deputados estaduais do Amazonas. Certeza. Karine. Falando em Ministério Público, Blink, o Ministério Público Federal quer o fim das homenagens a generais e também ditadores nos prédios públicos. Vem mudança por aí, será? Pois é, Carlão, o que acontece, né? O Ministério Público Federal, ele quer sugerir ao governo estadual, ao governo municipal, estadual aqui do Amazonas, municipal aqui de Manaus, às câmaras dos vereadores, na verdade não só de Manaus, mas de todo o estado e, enfim, para que órgãos públicos que têm ali seus nomes ligados a generais, ditador, que participaram da ditadura, e não só órgãos públicos como ruas também. Nós temos uma série de ruas em Manaus, são cerca de 16 avenidas com nomes ligados aí à época da ditadura, e eles querem, e o Ministério Público Federal recomenda, então, porque o Ministério Público Federal não pode decidir, mas ele pode recomendar que seja feita uma mudança. Então a ideia é tirar o nome de quem participou de ditadura e homenagear as vítimas da ditadura. Essa ideia veio depois que saiu o resultado da Comissão da Verdade. E então isso vai ser apresentado. Nós sabemos também que nas casas legislativas e no Poder Executivo, tanto no estadual quanto municipal, pode ser que essa recomendação sofra algum tipo de rejeição. Talvez ela não passe com grande facilidade, né? Porque pode ter uma interpretação outra. Manaus parte da nossa política, né? Quem está em cargo público, parte dela tem uma tendência a flertar ainda com o que era valor na ditadura, enfim. Então é possível que essa recomendação do Ministério Público Federal faça com que muitas discussões, prolongadas discussões aconteçam no ambiente. A questão é saber quem realmente merece, né, ser homenageado, tanto da esquerda quanto da direita ou quanto de qualquer viés político. Sem dúvida alguma, mas ao que parece foram pessoas que saber, não é fácil. Apontadas como torturadores. Sim, ou coisa assim. Tá fora, totalmente. Pelo que eu entendi, né? É isso, mas até definir quem merece, quem não merece. Exatamente, essa é a questão. Eu acho que a gente vai. Se esse assunto for mesmo, porque assim, eles têm 20 dias para dar uma resposta. Porque o que acontece? O Ministério Público vai sugerir, então o processo legal vai pro executivo, o executivo leva para casa legislativa. Aí, se isso for acatado, eles têm 20 dias para responder se acata ou não, e aí vai para a Assembleia, para a Câmara para discutir. Imagina como é que vai ser essa sessão. Muito vai ser um quiprocó, como falava a minha avó. Exatamente. Primeiro que não tem santo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. A discussão aqui olha já começa. Olha aí, olha que pauta. Imagina uma casa com 24 parlamentares, outra com 41. Eita, enfim. Então. Vamos seguir aqui. Vamos. Blink, o senador Eduardo Braga se movimenta na segunda fase da reforma tributária. Ainda não acabou, não é isso? Não acabou, pois é. O senador Eduardo Braga, que a gente sabe que foi relator, né? Ele é o relator do projeto de lei complementar que dispõe aí sobre essa segunda fase da regulamentação da reforma tributária. E hoje ele reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros representantes de municípios aí do Brasil inteiro para a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviço e do tributo estadual, que é o IBS, é o que vai substituir o tal do ICMS, tão famoso, conhecido por nós. E o ISS também, então
que vai ser distribuído entre estados e municípios nesse novo modelo tributário. Então, hoje ele esteve aí com o Fernando Haddad, também com representantes de municípios do Brasil inteiro, e agora ele apresenta o plano de trabalho, né, na quarta-feira, à CCJ, e então não dá ainda para estabelecer uma data para votação, mas daqui a pouco a gente vai ter, e a previsão é que tudo se resolva logo no primeiro semestre. Então, antes de junho, a gente tem essas definições. Essa reunião com prefeitos e com Haddad aconteceu, foi na quarta-feira, falei hoje, mas foi na quarta. E, enfim, segue aí os trabalhos para que a reforma tributária seja aplicada de fato, que por enquanto ela ainda está em discussão, mas está nesses finalmente. E vamos continuar torcendo pela Zona Franca de Manaus. Sempre. Sempre. Ok, Blink, bom fim de semana. Sextou, ainda tem mais uma notinha pra eu gente? Tenho uma que chegou recente, é porque teve um encontro hoje entre Bolsonaro, nosso ex-presidente do Brasil, capitão Alberto Neto e Alfredo Nascimento. Eles se encontraram em Brasília e confirmaram o nome de capitão Alberto Neto para o Senado em 2026, ou seja, será o candidato do PL em 2026. A gente então espera aí mais pra frente ver mais vezes capitão Alberto Neto ao lado de Bolsonaro e junto com o PL fazendo campanha para ele. Então, a disputa já tem capitão Alberto Neto, Eduardo Braga, possivelmente governador Wilson Lima, a gente ainda não sabe, mas a vaga pro Senado talvez esteja ficando mais disputada que pro governo. Verdade, olha aí. Não tinha pensado nisso. E 2026 já está aí, né, Blink? Já está aqui. Então obrigada. É isso, eu trago mais informação para você segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana, Blink. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, atenção, hein? O prazo para pagamento da cota única, ou primeira parcela do IPTU em Manaus, termina na próxima segunda-feira, dia 31 de março. Os contribuintes que pagarem em parcela única vão ter direito a descontos de até 15%, variando de acordo com o tipo do imóvel. Exato, Carlão. Já os contribuintes de imóveis não residenciais que optarem pelo parcelamento terão direito a um desconto de 5%. Além disso, os contribuintes que aderirem ao IPTU digital por meio do aplicativo Manaus Atende vão ter um desconto extra, tá? De 2% sobre o lançamento. Olha, os contribuintes que pagarem o IPTU 2025 em cota única vão poder concorrer aos prêmios de até R$1 milhão do primeiro sorteio da campanha IPTU premiado, além de sorteios mensais e também sorteios especiais. Vale a pena, hein? 18 horas. Olha só, escuta essa denúncia. Passageiros de transporte de moto por aplicativo relatam nas redes sociais a atitude de alguns motoristas que dirigem em alta velocidade, colocando a vida dos passageiros em risco. Pois é, Carlão, uma dessas situações denunciadas é a de um perfil de motorista de moto por aplicativo com mais de 151 mil seguidores no Instagram. Pois é, ele publica as corridas que faz buscando os passageiros e dirigindo além da velocidade permitida. Essa aqui é a denúncia. Em alguns vídeos, os passageiros pedem para que o condutor dirija mais devagar, pede até para saltar da moto, mas ele continua acelerando. O presidente dos motoristas por aplicativo em Manaus, Alexandre Matias, entrou em contato com nossa equipe, a equipe aqui do 18 horas, e também fez o relato. Segundo ele, a categoria não compactua com tal atitude. É importante deixar claro, né? Tem motoristas e motoristas, e o repórter André Meirelles está acompanhando o caso, traz mais informações pra gente. Boa noite, André. Então, você conversou com o presidente dos motoristas de moto por aplicativo e também com o Detran e o Instituto de Mobilidade Urbana a respeito dessas denúncias. Qual o posicionamento deles? Já tem alguma solução para esses casos? Boa noite. Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite a você ouvintes que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a produção do programa 18 horas recebeu vários vídeos e também os comentários nas redes sociais sobre algumas situações que têm causado pânico em alguns usuários ou passageiros, né, de motocicleta por aplicativos, aqueles que são solicitados pelo Uber, pela 99. Mas, antes de tudo, isso não é uma situação que vamos generalizar, até porque, por meio de nota, a gente recebeu da
Uber, da 99, disseram que reforçam que possuem uma política de tolerância zero para comportamentos ofensivos, como atitudes agressivas e qualquer outro tipo de forma de violência, que dá todo o amparo, tanto para os passageiros quanto também para os condutores. Existe também todo um protocolo de segurança para ser feito o cadastro ali dos motoristas, e que esses casos que acontecem, essas denúncias que são feitas em delegacias de registro de boletim de ocorrências e comentários, vídeos nas redes sociais sobre alguns motoristas, e até vídeos que são divulgados, motoristas de aplicativos por motos que aparecem ali em cenas que estão roubando alguns passageiros, ou então que dirigem em alta velocidade usando o termo com ou sem emoção. Segundo aí as plataformas, esses casos que acometem o motorista que dirige para Uber ou 99 pode estar associado a falsos perfis ou perfil que são comprados pela internet. Eles explicaram que alguém faz todo o cadastro ali, usa a CNH, usa a identificação, a identificação facial na hora de fazer o cadastro, envia todos os documentos, envia também ali a foto dos documentos do veículo com a placa, e ali o perfil é criado porque uma pessoa de fato criou, mas ela acaba pegando esse perfil e não dirige, não usa as plataformas, ela apenas vende essa conta nas redes sociais principalmente, e uma das situações pode estar associado a isso. E segundo as plataformas, isso tem sido um dos motivos dessas ocorrências que podem ser denunciadas para a própria plataforma ou até mesmo para a polícia, fazendo um registro de boletim de ocorrência. Bom, uma das ocorrências que recebemos, inclusive que foi o próprio presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos aqui em Manaus, foi de um perfil nas redes sociais chamado João Marcelo Santos. Só pra gente deixar claro, entramos em contato com esse perfil para saber aí por que ele toma esse tipo de atitude, né? Ele usa ali as plataformas de mobilidade urbana para fazer essas corridas, e essas corridas, nessas situações, ele acaba gravando os passageiros, e quando os passageiros estão ali com ele acaba dirigindo em alta velocidade e filmando até mesmo o constrangimento desses passageiros, que eles acabam pedindo para reduzir a velocidade, mas ele continua. Então isso tudo registrado no próprio perfil dele ali no local. Só que até o momento a gente ainda não recebeu a resposta desse perfil aí, que tem mais de 150 mil seguidores. Inclusive lá mesmo, em um dos vídeos dele, tem muitos comentários a respeito aí dessa situação de pessoas que não concordam desse tipo de atitude dele. Bom, tem um áudio aqui que a gente recebeu do presidente dos motoristas por aplicativo, que é o Alexandre Matias, que ele explica mais essa situação. Ele só está relatando o que deu certo. As quedas de passageiro, os danos causados a passageiros, esse indivíduo ainda não relatou nos vídeos dele para não causar polêmica. Mas com certeza muitos usuários ao qual ele está fazendo está prejudicando a harmonia da mobilidade urbana do Amazonas. E sim, pretendemos tomar atitudes, relatar ao máximo, relatar os aplicativos, passando o maior número de dados dessa pessoa para que os aplicativos venham banir ele das plataformas. Bom, Karime, Carlão, ouvintes, é importante informar que existe um processo rígido de cadastro para Uber e 99, né? E eles são importantes e fundamentais, né, para a locomoção, com mais segurança, e claro, importante para a economia local. Mas como explicamos, o que as empresas informaram é que estão trabalhando aí para impedir perfis que são comprados e conduzidos aí com veículos e placas que não conferem com as informações do perfil dos aplicativos. Bom, a recomendação é pedir para que o motorista tire o capacete e se identifique para a conferência do usuário, além também de confirmar se a moto e a placa são iguais às que estão ali no perfil. Caso contrário, a orientação é que não façam a viagem, e se for cobrada aquela taxa de cancelamento, pode justificar aí essa situação para ser retirada essa taxa, né? Agora eu entrei em contato também com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e com o Detran aqui do Amazonas para saber se vai ter alguma operação vai ser feita para
inibir essas ações, para fazer aí, né, a fiscalização de que se realmente quem está dirigindo ali aquele carro ou aquela moto confere ali com o perfil das plataformas, mas até o momento, até agora, a gente não recebeu nenhuma resposta, mas a gente vai deixar o espaço aberto aqui para atualizar sobre esses casos. Beleza. Carlão, volto com vocês. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. Só para concluir essa história toda aí, por meio de nota, o Instituto de Mobilidade Urbana explicou que tem realizado fiscalizações em diferentes zonas da cidade. Entre fevereiro e março foram 1.940 abordagens a motocicletas. Os agentes aplicaram 419 autuações por diversas infrações e efetuaram aí 50 remoções de veículos que estavam irregulares. Agora 6h38 em Manaus. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, juíza dá prazo de 24 horas para a Amazonas Energia restabelecer o fornecimento de energia elétrica em unidades do PAC nos municípios de Parintins, Iranduba, Tefé e Itacoatiara. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, agora quando são 6h38, nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje e para amanhã com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E essa sexta foi bastante nublada, né, aqui na cidade. Nós tivemos pancadas de chuva leve em todo o estado, que foram rápidas e leves, né, comparadas ao temporal que a gente teve ontem, né, que causou vários estragos. E à noite, hoje, na sexta-feira, podemos esperar também um céu bastante nublado. Pode chover, mas vai ser como durou o dia todo, leve e bem rápido. E a previsão do tempo para o fim de semana, 29 e 30 de março, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo, é de um sábado que vai ser parecido com hoje, a sexta-feira. Vai ser um dia de céu bastante nublado, com algumas aberturas de sol que podem elevar a temperatura, mas à noite nós vamos ter probabilidade de chuvas mais intensas. Então, se você for sair para curtir a noite de sábado, é bom levar um guarda-chuva. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76% a 96%. Agora, o domingo, nós vamos ter 90% de chance de chuva. Ou seja, vai ser um dia bastante chuvoso, começando pela manhã até o final da tarde e entrando pela noite, para encerrar o final de semana bem chuvoso. A temperatura nesse domingo vai variar entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. Bom, boa noite para vocês e eu volto segunda-feira pra gente acompanhar a previsão do tempo juntinhos. Tá ótimo, Vanessa Lima, obrigada pelas informações. Valeu, Vanessa, 6h40. Mix. Olha só, os incêndios florestais no Brasil este ano não devem ser tão graves quanto em 2024, embora o risco de queimadas ainda seja alto. O aviso é do Ministério do Meio Ambiente. Exato, Carlão. E na próxima segunda-feira, uma sala de situação interministerial começa a monitorar a prevenção e o combate às queimadas, como explica a repórter Odinaia Araújo. Uma reunião com várias instituições, como o INPE e o INMET, que atuam na área da previsão do tempo e clima e monitoramento de satélites, entre outros, foram discutidas as previsões climáticas e os riscos de queimadas para 2025. Os especialistas alertaram que as temperaturas devem continuar altas no país esse ano, especialmente nas regiões norte e central, e que o fenômeno Laninha, que normalmente traz mais chuvas para essas áreas, será mais fraco. Quanto às queimadas, isso já é quase certo que serão menores esse ano do que no ano passado, quando o Brasil inteiro ardeu em chamas. Segundo o Monitor do Fogo, mais de 30 milhões de hectares foram queimados no ano passado, uma área maior do que da Itália. A porta-voz do Greenpeace Brasil, Anaclis Ferreira, ressaltou que a seca severa dos últimos 2 anos, agravada pela presença do fenômeno El Niño, potencializou as queimadas na Amazônia e demais biomas do país. Mas os efeitos da Laninha esse ano afastam a possibilidade de queimadas iguais às do ano passado, embora os incêndios florestais devam continuar esse ano. No momento, a gente ainda está passando pelo efeito da Laninha, que, diferente do El Niño, deixa a região norte do país mais úmida, ou seja, mais chuvosa. No entanto, esse fenômeno está mais fraco do que a gente esperava e mais breve. Ele deve terminar em março, entre março e abril,
E de toda forma, as chuvas desse período, que é o inverno amazônico, podem não ter sido suficientes para a recuperação do nível dos rios das áreas mais afetadas pela seca dos meses e anos anteriores. Além disso, as previsões para 2025 são de altas temperaturas no país para o segundo semestre. Para a porta-voz do Greenpeace Brasil, Ana Clis Ferreira, isso sinaliza um terceiro ano preocupante para as questões climáticas. Dado esse cenário, a preparação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima é importante para enfrentar a estiagem do segundo semestre e prevenir incêndios. E é igualmente importante que outras esferas governamentais, como a estadual e a municipal, também estejam preparadas. No entanto, vale lembrar que na Amazônia, o fogo é causado principalmente por ações humanas, muitas delas ilegais. Portanto, é crucial cortar recursos de criminosos ambientais e puni-los de forma eficaz, já que a impunidade persiste, com multas frequentemente ignoradas enquanto a destruição da floresta continua. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou uma portaria declarando emergência ambiental em regiões com risco de incêndios. Também foram contratados brigadistas e feitas parcerias com estados e municípios para ajudar a prevenir incêndios. No total, mais de 4.600 profissionais vão atuar diretamente nos estados com mais potencial de queimadas. Vários ministérios estão atuando em conjunto para responder rapidamente aos incêndios e liberar recursos financeiros para combater as queimadas. E o Fundo Amazônia também destinou dinheiro para ajudar os bombeiros dos estados mais afetados, como Pará, Amapá e Amazonas. Uma sala de situação interministerial começa a monitorar a prevenção e o combate às queimadas já na próxima segunda-feira. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 34 minutos em Manaus. Vamos agora dar um giro pelo trânsito em Manaus, Karime. Exatamente, vamos saber por onde anda André Meirelles. Boa noite, agora 6 horas e 44 minutos. A volta para casa deve estar mais congestionada, é isso, André? Bora. Boa noite. Trânsito. É por causa do Sextou, Karime, Carlão. Muito boa noite mais uma vez pra vocês, você que nos acompanha aqui. Olha, o cruzamento da Avenida Brasil com a Pedro Teixeira, próxima à Igreja Restauração, no sentido centro-bairro, Coronel Teixeira, perdão. Ali no sentido centro-bairro, trânsito pesado, hein, Karime? E segue também, assim, pela Coronel Teixeira até o retorno em frente ao 19º DIB. A partir daí, o trânsito desafoga, né? E na Avenida do Turismo, a gente percorreu, então, por esse sentido também, que chega do bairro centro, ali centro-bairro, tem uma carreta em pane mecânica, nesse sentido centro-bairro, antes do retorno que tem ali do Rapidão, né? Mas apenas nesse trecho aí tem uma leve retenção. E no Rapidão, bairro Tarumã, trânsito com excelente fluidez por ali, sem nenhuma ocorrência até o momento, Karime, Carlão. E pela Torquato Tapajós tem aquele trânsito pesado no sentido de quem está tentando voltar para casa, então, né, bastante atenção e paciência, hein? Porque o trânsito nesse setor na capital de Manaus aqui está bastante complicado, hein, Karime, Carlão? Volto com vocês. É isso aí, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h45. 18 horas. Olha só, uma situação inédita pegou em cheio os aposentados do estado. Inédito e nada boa. O pagamento não caiu na conta prevista na data. E foi bem isso que aconteceu. Tem gente sem dinheiro para remédio, sem pagar conta né? Gente, aposentado, Carlão, é uma covardia. Como é que acontece? Como é que paga as contas? Como é que compra o remédio? Controlado? Bom, dinheirinho já contado ali. Pois é, segundo a Amazon Prev, foi por causa de um problema técnico. Olha. Mas a questão é mais séria do que parece. O repórter Kennedson Paz apurou essas informações e traz pra gente agora, explica o que aconteceu. Boa noite, Kennedson. Então, o que aconteceu? Explica melhor pra gente essa situação terrível dos aposentados. Oi, Karime, muito boa noite novamente para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora 18 horas na Mix. Eu quero começar falando sobre essa informação, Karime, da sensação que é de você idoso, trabalhou a vida toda para poder receber aposentado e aí chegar lá na boca do caixa, como fala o Cabuco, né? Uhum. E aí ver que tá lá o sistema zerado. E aí, o que aconteceu?
muitos idosos, inclusive minha avó, Karime. Passa mal, infarta. Passa mal. Lógico. Aconteceu alguma coisa. Claro, roubar. Receber minha aposentadoria e entra naquele desespero. Então, passa mal de saúde. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Meu Deus, verdade. Muitos idosos ficaram desesperados sem saber se a aposentadoria tinha sido cortada, o que tinha acontecido, se alguém tinha cometido algum golpe contra elas, né? Inclusive, é necessário atenção também nessa fase, que muita gente fica empurrando empréstimo lá para idosos e aí acaba tirando também parte do dinheiro, mas enfim, esse não é um assunto agora. Pela primeira vez, Karime, desde a década de 80, o governo do Amazonas atrasou o pagamento. Olha só. Há décadas. Há décadas isso daí não acontecia. Uma situação muito inédita, grave, que gerou uma onda de repercussão ali por todo o estado de forma negativa, né? A Amazonasprev, ela se posicionou sobre o fato através de nota. Ela disse que houve essa falha no sistema de envio de arquivos para os bancos e prometeu que iria resolver ainda nessa sexta-feira. Até agora à tarde, a gente ainda não teve atualização se de fato o sistema ele voltou à normalidade ou se ele ainda está pendente. Então a gente está esperando também, inclusive, essas atualizações da Amazonasprev, que disse que iria se posicionar através das redes sociais e pelo próprio site da Amazonasprev, só que isso ainda não aconteceu. Ou seja, a gente está aguardando esse novo posicionamento e muita gente também deve estar aguardando. Imagino. Os aposentados dependem desse dinheiro, inclusive, como o Carlão falou, para comprar remédio, para pagar suas continhas. Alguns já tem ali o dia contadinho para poder pagar a conta. E até ajudar os filhos, aos netos. Hoje em dia é uma realidade do Brasil, segundo o IBGE, que muitos avós ajudam também os seus netos. São eles que custeiam grande parte. É difícil, né, a gente não ajudar, né, Lógico, não faz parte da nossa realidade. Não vai aí nenhuma crítica de forma alguma. Com certeza. Né? Eu tô dizendo que esse dinheiro vai fazer falta também para os netos, para outras famílias. Não é só para essa pessoa aposentada, para o mundo dele. Ele também ajuda partes da família. É como se fosse um pequeno ecossistema ali que ele consegue manter, né? E aí o que fica de pergunta, Karime, é se faltou ali faltou algum compromisso, né? Se houve ali essa falha técnica, foi por algo muito específico ou se foi por algo relativo a qualquer outra eventualidade que possa acontecer, porque a gente sabe que o sistema pode falhar, beleza. Sim. Mas será justamente que não foi no dia de receber o dinheiro dos aposentados? Isso, né? É tão estranho. Será que só no dia que dá falha, assim? Tá, já arrumaram ou não? Pois não tem essa atualização. Eles não deram, não sabemos. Até agora a previsão é que até agora à tarde seria tudo resolvido. Só que a Amazonasprev ainda não publicou nenhuma nova atualização. Não pagaram não, porque senão já estava em todos os meios de comunicação, né? A gente já teria recebido, eu tô aqui agora, também. Eu vou falar sobre o posicionamento do governo, porque ele alega que foi um problema técnico, mas na verdade esse tipo de ocorrência ele é um alerta sobre a gestão das finanças públicas, Karime. A gente precisa falar disso. Não é que a gente está sendo crítico demais, é algo que é evidente. A gente falou ainda há pouco sobre saúde, a gente tem falado agora sobre finanças, e o que é mais incrível é que esse atraso ele acontece no mesmo momento, Karime, que o Estado ele registra a maior arrecadação em anos. E como é que pode isso, hein, Carlão? Só trazendo aqui a discussão. Será que está certo isso? No ano que tem a maior arrecadação, falhar na hora H com quem tanto investiu da sua vida, com quem tanto trabalhou para ter essa contribuição do Estado, contribuiu para o progresso do Estado, né? E agora fica na hora veja. Porque mais de 30 bilhões de reais de arrecadação, 34, uma coisa assim, não é, Kennedy? Sim, é um valor impressionante, altíssimo. É um valor bem alto, arrecadou ali quase 6 bilhões de reais somente nesse ano, um crescimento de mais de 12% em relação ao ano passado. Então a gente está falando de um valor só nesse início do ano, exatamente, só nesse início do ano. A gente está falando ali nos 2 primeiros meses de 2025, não terminou ainda o ano. Então a gente está falando de um número bem expressivo. Agora a gente recebeu uma nota da Amazonasprev, né, que falou sobre esse problema técnico, mas sem dúvida a gente precisaria da própria gestão do Estado para chegar e se posicionar via público e explicar toda a história como aconteceu e mais, explicar como é que pode evitar para que isso daí não vire rotina, né? Porque imagina os transtornos para quem depende da aposentadoria. Mais segurança mais segurança e que apoio. Que é horrível. E um apoio para essas pessoas que são aposentados, gente. Eles precisam de um tratamento especial. O Brasil já teve nessa situação aí de atrasos e atrasos de aposentadoria. E já pensou se fica recorrente? Justamente nesses anos de 1980. Pois é, muito obrigada. Continua para finalizar. Só para finalizar, Karime, eu acho que não acredito, assim como as demais pessoas que ouvem sobre esse assunto, que isso não é apenas
apenas uma falha contra o sistema, é uma falha contra quem acredita nesse processo. Beleza. Falha de gestão, acredito, tá certo. Kennedson Paes, muito obrigada pela apuração, pelas informações. Até segunda. Valeu, Ken. 6h52. Mix. Olha aí, a quinta-feira foi marcada por um novo apagão, de novo, em diversos bairros de Manaus. Este é o segundo apagão registrado na capital em menos de 20 dias. Exatamente, Carlão. O último apagão foi no dia 7 de março. E quem está acompanhando o assunto é a repórter Vanessa Lima, que volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite mais uma vez, Vanessa. Então, segundo a empresa Amazonas Energia, o problema aconteceu por uma falha na linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional, como foi da última vez, não é isso, Vanessa? Boa noite. Boa noite novamente, Carlão, Karime. E ontem, Manaus ficou no escuro completamente pela segunda vez. E todo mundo lembra do primeiro apagão que teve, né? Pois ele aconteceu em menos de 20 dias e foi, assim, um caos completo. Esse apagão atingiu a cidade toda e até alguns municípios do interior que ficaram no escuro por mais de 6 horas. Bom, o que aconteceu nos dois casos foi uma interrupção no fornecimento de energia causada por uma falha na linha de transmissão, que é a base Lechuga Manaus. É uma base de transmissão que fica ali próximo de Balbina e faz parte do Sistema Nacional de Distribuição de Energia. E por causa dessa falha, muitas áreas da cidade ficaram no total escuro. Bom, depois dessa falha, o operador nacional do sistema autorizou a retomada gradativa da energia a partir das 9 horas da noite. Isso permitiu que a energia começasse a voltar em toda a cidade. Em nota, a Amazonas Energia informou que continua monitorando essa situação e está trabalhando para garantir que o fornecimento volte à normalidade o mais rápido possível. A empresa tem orientado as pessoas que estão enfrentando problemas com esse fornecimento a entrar em contato por meio dos canais de atendimento que atendem 24 horas. E Vanessa, a Amazonas Energia está mesmo enrolada, nós já sabemos, já percebemos isso há algum tempo. Tanto que a Justiça teve que intervir e determinou que a empresa restabeleça o fornecimento de energia elétrica para unidades do PAC nos municípios de Parintins, Iranduba, Tefé e Itacoatiara. Essas unidades estavam sem luz, é isso? Então, Carlão, essa situação ela chega a ser inacreditável, né? Esses PACs, eles estavam mesmo sem luz. Imagina, você vai precisar de um serviço, mas quando você chegar no PAC, descobre que o atendimento está suspenso por falta de energia elétrica. Bom, foi isso que aconteceu com a população de Parintins, Iranduba, Tefé e Itacoatiara, que nessa quinta ficou sem acesso a serviços como emissão de documentos de identificação e cadastro a auxílios do governo. Isso aconteceu porque a Amazonas Energia cortou o fornecimento dessas unidades, alegando falta de pagamento. Mas a juíza Etelvina Lobo Braga, da comarca de Manaus, na quinta também deu 24 horas para a concessionária restabelecer o fornecimento normal de energia sob pena de multa diária de 50 mil. O governo do Amazonas, que administra esses postos de atendimentos, os PACs, informou que não foi comunicada da suspensão dos serviços e que o Estado não tem contas em atraso. Ainda, segundo a decisão da juíza, a empresa já havia sido proibida de cortar a energia para esses serviços essenciais, pois esse corte ele afeta diretamente a vida das pessoas que dependem, né, desses serviços. E essa atitude da Amazonas Energia foi entendida como descumprimento de ordem judicial. Bom, além da interrupção ter sido feita sem o aviso prévio do Estado, que é proibido por lei, a Amazonas Energia não pode cobrar débitos de gestões anteriores a essa atual. E vale ressaltar que a Amazonas Energia é atualmente a maior devedora tributária do estado do Amazonas. Só isso tudo. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Boa noite, Karime Carlão. Boa noite, ouvintes. Boa noite, 6h56. Karime. E essa vai para os pais de pet, tá? Na próxima segunda-feira, dia 31 de março, às 14h, vai ser aberto o agendamento para castração de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses. Mas atenção, só é possível agendar online pelo site CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, ccz.manaus.am.gov.br. E a ação é para o combate da esporotricose, uma zoonose transmitida principalmente por felinos. Para participar, os animais precisam ter mais de 5 meses, estar saudáveis e jejuar por 6 horas antes da cirurgia. Mix
Carlão, e teve manifestação da família e amigos do adolescente com transtorno do espectro autista que foi agredido numa emboscada em Manaus. A repórter Vanessa Lopes volta para explicar pra gente como foi a manifestação. Boa noite, Karime, Carlão. Olá. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui no 18 horas. E um protesto emocionante aconteceu em frente aqui em Manaus, onde familiares, amigos e pais de crianças com o transtorno do espectro autista, o TEA, se reuniram para cobrar justiça após um caso chocante de agressão contra um adolescente de apenas 14 anos, que foi brutalmente agredido por Aldon Pinto de Oliveira, de 49 anos, após um mal-entendido sobre um caso de um portão. Entramos em contato com a mãe do rapaz agredido, que relata o sentimento de impunidade. Sim, eu vou tentar resumir aqui um pouco. A manifestação foi em prol do Carlos, né? O agressor ainda continua impune. Foi liberado pela delegacia 18º DIP, até porque ele não foi ouvido, as testemunhas também não foram ouvidas, a delegacia foi bem negligente. Então, a gente fez essa manifestação para movimentar, para ver se alguém toma alguma atitude. E... cara, é difícil, né? Essa nossa justiça. E agora a gente tem que estar fazendo manifestação, esse tipo de coisa para poder, quem sabe, ir pra frente, porque a justiça parece que ela só existe pro agressor, pra vítima ela não existe. 18 horas. O adolescente contou que estava com um amigo quando dois desconhecidos sugeriram chutar o portão de Aldon. Ele se recusou, mas foi agredido mesmo assim pelo dono da casa, que o confundiu com os outros rapazes e o agarrou pelo pescoço, dando socos em seu rosto e até uma paulada na cintura do rapaz. A vítima afirmou que, sob pressão e medo, respondeu que sim, quando perguntado se os meninos tinham mandado ele chutar o portão, embora isso não fosse verdade. A comunidade está mobilizada, exigindo providências das autoridades para garantir justiça ao adolescente, pois o agressor Aldon Pinto de Oliveira continua em liberdade total após essa violência. A mãe do rapaz cobra por leis mais rigorosas e justiça. É difícil a nossa vida de manhã típica e a nossa lei ela é muito falha mesmo. São crianças, né? Crianças deficientes, que poderia ter uma lei bem mais rigorosa. É isso que eu espero, é que a justiça seja cumprida, né? Que o agressor não fique impune como muitos outros, não seja só mais um caso. 18 horas. O protesto também destaca a importância da conscientização sobre o respeito e a inclusão de pessoas com o TEA, combatendo a discriminação e a violência contra essa população. Volto com vocês agora no estúdio. Beleza, Vanessa Lima, obrigado pelas informações. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais uma vez, uma grande parte da população de Manaus sofreu com um apagão de energia. De acordo com a empresa distribuidora Amazonas Energia, houve um desligamento da linha de transmissão do Lexuga Manaus. Para quem não sabe, o Lexuga é uma subestação que fica próxima a Manaus, entre as rodovias AM010 e BR-174. Não faz um mês, houve um apagão na região metropolitana de Manaus. No dia 7 de março, segundo o operador nacional do sistema, o apagão foi por fortes chuvas na área da linha de transmissão Jurupari-Oriximiná, no Pará. O apagão de ontem ainda não teve explicação do operador nacional do sistema. Enquanto isso, a população vai sofrendo com os apagões que parecem cada vez mais frequentes, levando em conta que a previsão é de que os temporais na região fiquem mais fortes, a situação pode piorar ainda mais. Os fatos demonstram a necessidade de providências técnicas e investimento para evitar esses apagões. O que não pode é Manaus ficar sem energia elétrica e sua população sem nenhuma explicação das autoridades. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite, até segunda. Boa noite, gente, um beijo, bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.